Boa noite, bom dia, boa tarde. Nós estamos mais uma vez aqui com a nossa aula de História para os alunos do terceiro ano do ensino médio do Centro de Ensino Frei Gil, Estreito Maranhão. Um abraço a todos vocês e nós vamos estudar hoje um assunto que muitos alunos cobram aí. Professor, vamos falar de guerra. O pessoal gosta desse assunto. E o século XX tem guerra, gente boa, tem guerra e tem guerra mundial, né? Tem guerra mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E nós vamos estudar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Lembra que na última aula nós falamos aí sobre a Belle Époque. O pessoal estava empolgado, achando que a humanidade ia de vento em popa, tudo legal, só coisa boa acontecendo, tecnologia, muitas inovações científicas, o homem consegue explicar qualquer coisa e as pessoas não precisam nem de Deus, não precisam de nada, nós somos capazes, e aquela confiança na humanidade, né? Bom, até que alguém observou que o mundo sentava tranquilo sobre um barril de pólvora. Na verdade, tinha um barril de pólvora e o rastilho, ali o pavio já estava aceso e ia explodir a qualquer momento, e foi o que aconteceu em 1914. 1914, nós vamos ver aí a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E nós vamos estudar aqui esse assunto e vamos aí dar uma olhadinha em todos os fatores aí da Primeira Guerra Mundial, o que causou a Primeira Guerra Mundial. Nós estamos aqui com essa figura que representa, então, o capitalismo mundial, o imperialismo, os capitalistas, os donos do dinheiro, e eles querendo abarcar aqui o mundo todo, né? Querendo abarcar o mundo. Então, aqui é o capitalismo inglês. A Inglaterra, ela dominava 27% da América, 90% da África, 56% da Ásia, 98% da Polinésia e a Austrália, 100% da Austrália, né? Então, ela tinha um poderio realmente tremendo no mundo, controlava tudo, mas surgiu um país novo, né, no século XIX, que ali por volta de 1870, que estava crescendo muito e se tornando um concorrente para os interesses imperialistas ingleses, né? Então, que país era esse? A Alemanha. A Alemanha. E a Alemanha, então, tinha muita ambição de ser uma grande potência mundial. Eles tinham, como os americanos, tem aquele sentimento nacionalista exacerbado, né? Que os americanos acreditam que foram destinados por Deus a ser a nação mais rica do mundo, né? Também os alemães acreditam assim, que eles são superiores, ou acreditavam que eles eram superiores, e que era o destino deles dominar o mundo, né? Então, essa nação cresceu com enorme disciplina, produzindo produtos com mais qualidade e preço mais barato, né? E entrou na disputa aí do mercado. Você vê essa tabela aqui, nós temos só dois aspectos da economia. Nós temos aí a Inglaterra, representada por essa linha azul, e a Alemanha com essa linha vermelha. Então, você vê que em 1860, a Inglaterra produzia 81 milhões de toneladas de carvão, que era a grande fonte de energia daquele momento para a indústria, né? E a Alemanha só produzia 17 milhões de toneladas, né? Então, a Inglaterra produzia aí quase 5 vezes mais o que produzia a Alemanha, né? Então, mas aí a Alemanha vai crescendo sua produção, né?
sua demanda por produtos, de maneira que quando chega em 1913, essa produção de minério de carvão mineral já está quase emparelhado aqui, né? 290 milhões de toneladas a Grã-Bretanha produz e 279 milhões de toneladas a Alemanha já produzia nesse momento, 1913. Quer dizer, em 50 anos, a Alemanha alcançou a Inglaterra em produção de carvão mineral, que era o combustível da indústria naquele momento. Agora, na produção de aço, os alemães eles superaram os ingleses, né? É porque eles tinham mais acesso à matéria-prima, então eles superaram os ingleses. Então, em 1880, a Inglaterra produzia 3,7 milhões de toneladas de aço e a Alemanha apenas 1,5 milhão de toneladas nesse período. E aí, quando chega em 1910, a Alemanha já está produzindo quase que o dobro dos ingleses, né? Então, realmente, a indústria alemã tinha um enorme potencial, crescimento assustador e que rivalizou com a Grã-Bretanha e seus interesses imperialistas. Então, esse foi um dos casos que motivou a Primeira Guerra Mundial, essa rivalidade econômica entre Inglaterra e a Alemanha. Outra questão foram as alianças que esses países procuraram para manter-se forte, né? Então, a Inglaterra fez aliança com a França e com a Rússia para poderem estar fazendo frente aos alemães, e os alemães fizeram aliança com o Império Austro-Húngaro e a Itália, que também era outro país de muita ambição, que queria aí fazer parte desse progresso todo que a humanidade estava obtendo, né? Tem umas outras alianças aí periféricas, por exemplo, o Império Turco Otomano, né, vai estar aqui junto com a Alemanha nessa aliança também, né? Bom, depois a Itália vai cair fora aí na época da guerra. A Itália vai cair fora dessa aliança e vai apoiar os outros lá contra a Alemanha, tá bom? Interesse, tudo tem interesse aí na história, tá? Bom, um terceiro fator era aquilo que se chamou de paz armada. Paz armada. Está aqui a pombinha da paz, né? Com a metralhadora, uma granada, está armada. O que quer dizer paz armada? Quer dizer o seguinte, nós estamos em paz, mas vamos produzir armas, vamos fazer armas, e armas, e armas, e armas, e aparelhar exército e tudo mais, porque se alguém se meter a besta, a gente mete bala neles, né? Então, se armar para não lutar, era essa a ideia, né? Se armar para não lutar. Só que cada vez mais que eles se armavam, mais corajosos eles ficavam para lutar, né? Então, às vezes, acontece muito isso. O pessoal diz assim, não, vamos ter uma arma para se defender, é só para a gente se defender, só para a gente se defender. Mas quanto mais o cara está armado, mais corajoso ele fica. Então, às vezes, ele não vai usar só para se defender do bandido, às vezes ele se transforma no bandido também, né? Então, essa questão de que arma em tempo de paz, ele torna, às vezes, o cidadão num militante, numa pessoa de guerra, né? Não numa pessoa de paz. Então, esses países super empoderados em termos de armas, agora vão estar, então, não vão mais levar desaforo para casa, né? Você tem um potencial armado, você também não vai querer ser humilhado diante dos outros países. Então, potencializa a guerra. Tá? Esse fator aqui até nós já discutimos lá sobre as ideias que estiveram desenvolvendo no século XIX, né? O nacionalismo. Então, os franceses, eles tinham um ódio mortal com os alemães por causa de uma região aqui que os alemães reivindicaram para si. Porque os alemães é o seguinte, os alemães, a gente pensa a Alemanha e alemão, né? Então, a gente pensa que todos os alemães moram na Alemanha, mas existem muitos alemães que não moram na Alemanha,
Que é isso. Quando fizeram o país Alemanha, já tinha outros países feitos, mas a maioria da população desses países, ou uma grande parte da população desses países, são de alemães. Por exemplo, a Áustria. Uma grande parte da população da Áustria é de alemães. Uma parte da Bélgica, da Holanda, de vários países, a Polônia, tem uma comunidade muito grande de germânicos, de alemães, né? Então, tinha uma região da França que pertencia à França, mas tinha uma grande população de alemães, Alsácia-Lorena. E nessa região, então, era muito rica em minério de ferro, carvão mineral. Então, essas coisas eram muito importantes para a indústria e a Alemanha interessava, então, em ter essa região. E foi lá e tomou, né? Então, os franceses prometeram, então, vingança aqui. Nós vamos nos vingar dos alemães. Então, eles estão do lado dos franceses, isso é o revanchismo francês. Havia o pan-eslavismo, né, que os russos estavam crescendo também aqui, e estavam propondo o seguinte: todos os povos eslavos, que incluía aí os russos, os poloneses, o pessoal da Iugoslávia, da Sérvia. Então, esse pessoal todo aí deve se unir, porque nós somos da mesma origem, da mesma etnia, da mesma raça, da mesma nação. Nós somos eslavos, então todo mundo deve estar junto. Então, os alemães pregavam o pan-germanismo, os russos o pan-eslavismo, e o pessoal aqui da Sérvia, juntando com um monte de outros países aqui, fazia uma enorme campanha que era chamada da Grande Sérvia ou Iugoslávia, né? Então, depois até vai virar realmente um novo país, né? E depois vai se esfacelar e hoje não existe mais, tá? Então, a Grande Sérvia era um sonho e dessa região aqui, dos eslavos dessa região, incentivados pelos russos. Então, naquela política das alianças, esse nacionalismo aí era muito forte, né? Porque a Rússia tinha os seus subaliados aqui, como a Sérvia, né? Os países eslavos. E a Alemanha tinha os seus subaliados também aí, que também reivindicavam aí o seu nacionalismo. Bom, diante de tudo isso, teve um fator imediato, aquilo que imediatamente antecedeu a Primeira Guerra Mundial e serviu como estopim, como a gota d'água, né? Aquilo que vai fazer todo mundo que já estava armado e odiando outra nação e incomodado com o crescimento econômico da outra nação, vai fazer todo mundo ir para a guerra, né? O que aconteceu? Foi no dia 28 de junho de 1914, quando o arquiduque austríaco Dom Francisco Ferdinando ele é assassinado por um ativista sérvio, né? Então, ele é assassinado, e o Dom Francisco Ferdinando, e aí os austríacos exigem, né, aquela condenação do carinha, tal, e exigem que mais sejam punidos. Ficou mais ou menos assim um Adélio, o bispo, né, que o Adélio matou, não, esfaqueou o Bolsonaro, né, mas foi preso, mas a galerinha queria os mandantes, tem alguém que mandou, então tem um complô, tem uma coisa aí. Então, os austríacos não se conformaram só com a prisão do carinha aqui, do militante que assassinou o príncipe, né? Eles queriam que prendesse todo mundo, que fizesse uma grande investigação, tal e tal. Só que os sérvios fizeram uma investigação meia boca aí para não milindrar os seus nacionalistas, né? Bom, então a Áustria declarou guerra contra a Sérvia, os russos saíram em defesa da Áustria, a Alemanha, que era aliada da Áustria, declarou então guerra também para a Rússia, e aí vai todo mundo brigando com todo mundo. Então foi um conflito aí enorme, nós tivemos aí várias movimentos aí de guerra, né? Por exemplo, aqui nós temos algumas datas que são interessantes nessa guerra. Em 1914,
de um conflito local para um conflito europeu e depois para um conflito mundial. Tá? Então, em 23 de julho, a Áustria envia um ultimato à Sérvia, que era para resolver aquele problema do assassinato lá. Dia 25 de julho, a Rússia declara apoio à Sérvia. Dia 28 de julho, a Áustria ataca a Sérvia. Dia 30 de julho, os russos mobilizam suas tropas. Dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. Dia 2 de agosto, a França mobiliza suas tropas. Dia 3 de agosto, a Alemanha invade a Bélgica, que era neutra, e declara guerra à França. E aí vai. Tá? As coisas aí, então, pegaram fogo. 4 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. E aí vai, então, em 1914, Sérvia, Rússia, a França, Bélgica, Inglaterra, Japão. O Japão aqui se aproveitou também para atacar a Rússia, porque tinha interesse. A Rússia ela dominava aí da Europa ao Extremo Oriente, né? Então, o Japão tinha interesse naquela região lá, perto da Coreia. Então, estava aí, vamos atacar a Rússia aí. Então, vários impérios centrais aqui entraram então na guerra aí, a Áustria-Hungria, a Alemanha, o Império Turco-Otomano. Em 1915 a Itália entra, a Bulgária entra, em 1916 a Romênia, em 1917 entra a Grécia e os Estados Unidos, né? E onde a Rússia também vai cair fora. Tá? Depois a gente vai falar sobre essa saída da Rússia. Bom, a Primeira Guerra Mundial tem duas etapas. A primeira etapa é a chamada Guerra de Movimento. Era aquele negócio assim, fica um exército de um lado, enfileirado, você deve ter visto isso em filme, e outro exército do outro lado. Aí todo mundo começa a atirar em todo mundo, né? Quando acaba a munição, eles usam as pontas aqui, umas facas que tinham aqui na ponta desses rifles, que eram chamados de baionetas, para lutar. E depois ia uma espada e até o final aí, até morrer todo mundo. Quem matasse o outro exército todinho é que ganhava, né? Então, às vezes, é um conflito que tinha muitas mortes. Era um conflito muito direto aí. E geralmente ganhava quem tinha mais soldados, né? Então, era um conflito que demandava as antigas, o modelo antigo, demandava muitos soldados, né? Bom, mas rapidamente a guerra, se tem uma coisa que faz o povo evoluir rapidamente, né, é a guerra, né? A guerra faz as pessoas inventarem coisas e acharem soluções para quase tudo, né? Então, nesse período aí, o pessoal vai inventar um monte de outras maneiras de guerrear, né? Lançando granadas, metralhadoras, gás venenoso, né? Armas químicas, um monte de coisa aí que a galera vai estar providenciando para poder matar o inimigo de forma que o inimigo morra e eles não, né? Então, isso aí vai evoluir para a segunda etapa da guerra, a guerra das trincheiras. O pessoal cavava essas trincheiras, colocavam obstáculos entre um grupo e outro para que eles não morressem, né? Ao mesmo tempo que queriam matar os outros, eles não queriam morrer. Então, havia esse momento da Guerra das Trincheiras foi um momento assim de demorado, lento, o pessoal não avançava, a guerra não ia para frente nem para trás. Então estava lá, de vez em quando um cara levantava do buraco aqui, dava um tiro no outro, jogava uma granada no outro, mas as coisas eram muito difíceis aí, tá? Então, eu tenho até uma cena favorita aqui de um filme bacana, né, que você já deve ter visto, que é a do deixa eu até mostrar aqui para vocês. Estava vendo ela agorinha. A cena do filme da Mulher Maravilha. Olha aí, que legal, né? Mulher Maravilha, cena super bacana, em que ela está exatamente nesse momento aí, guerra de trincheira, né? E o pessoal não podia sair. Aí é que entra aí a questão do espetacular da Mulher Maravilha, zona que vai entrar aí, vai meter bronca na galerinha lá do inimigo, né? Mas porque ela é a Mulher Maravilha, né? Não é, no normal, ninguém se mexia, ninguém saía ali daquela situação, não, tá? Vamos ver aí a cenazinha bacana se o meu YouTube aqui der um play. Tá?
Ah, é. A minha internet aqui tá ruim, mas a cena aqui é bacana. Foi bem feita esse negócio aqui, né? Ela vai sair aí da trincheira e vai enfrentar os adversários. Mas é porque ela é a Mulher Maravilha, né? Ela tá tendo aí, ela tem superpoderes, né? Os caras vão meter bala nela e ela vai se defender, mas os outros soldados que não têm esses superpoderes, esses escudos, esses braceletes aí, não se mete a besta de sair desse buraco nem a pau, né? Pode chover canivete, mas eles não saem daí, né? Então, mas aqui é a Mulher Maravilha, né? Se eu fosse do adversário, eu nem atirava nela, que ela é muito bonitona mesmo aqui, mas no caso aí era a guerra, né? Então, mete bala aí e olha aí o superpoder da mulher aí. Tá aí, essa cena, na verdade, é ficção total, tá? Ninguém sai daquele buraco pra nada, tá? Eu não sairia, o povo não sai e ninguém quer morrer, né? Então a ideia ali é realmente ficar tranquilo e esperar aí alguma coisa acontecer, né? Esperar alguma coisa acontecer é o que o pessoal fazia nesse momento aí de guerra, é, na Guerra das Trincheiras, né? E o que aconteceu foi a invenção de novas tecnologias. O pessoal vai inventar aí tanque de guerra, avião, e aí vai mudar as próprias armas químicas, vai mudar o conflito, né? Que vai se encerrar exatamente aí em 1918 com essas invenções. O pessoal, avião joga bomba, tanque joga bomba, né? Eu não sei se dava para ouvir o áudio do filme, né? Mas na época das trincheiras, o cara lá, o Steve, disse para a Diana lá, olha, esse pelotão está aqui há mais de um ano e não avançou um metro, né? Que de 1915 até 1918, era esse o modelo da guerra, tá? Sai da trincheira não. E aí, no caso aí, só sendo Mulher Maravilha para poder enfrentar os adversários daquele jeito ali. Bom, na guerra aqui da Primeira Guerra Mundial, houve uns negócios interessantes, né? Em 1917 vai ser um ano decisivo aí. Tem até um filme aí que saiu no ano passado, ou aliás, no ano passado não, quando fez 100 anos, 1917 aí, né? Foi um filme até interessante, se você der conta de ver ele aí, é um filme interessante esse filme, o nome é esse, 1917, tá? E 1917 vai ser um ano chave, porque a Rússia vai sair da guerra por causa da Revolução Russa, que nós vamos estudar depois. Os Estados Unidos vão entrar na guerra porque
submarinos alemães torpedeiam o navio Lusitânia. Esse aqui é um pretexto, na verdade, né? Na verdade, aqui os Estados Unidos estavam abastecendo a Europa de tudo, inclusive emprestando dinheiro para a Inglaterra e para a França. E aí, quando chega naquela situação de que os alemães podem ganhar e aí vou perder meu dinheiro, né, que eu emprestei, então vou ter que entrar na guerra, porque senão o pessoal não vai me pagar a conta, né? Então é um momento em que os Estados Unidos entram na guerra em 1917. E quando eles ganham é decisivo, essa entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial é decisivo para vencer os alemães, né? E quando eles ganham, eles impõem a chamada paz dos vencedores, né? Que vai contrariar, inclusive, os 14 pontos aqui do presidente Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos, mas os franceses, com aquele ódio contra os alemães, vão impor à Alemanha o Tratado de Versalhes, que vai ser um tratado muito ruim para a Alemanha e depois vai se revelar que é ruim para todo mundo, porque uma Alemanha revanchista vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, né? Então, com essa saída da Rússia, entrada dos Estados Unidos, né? O pessoal ganhou a Primeira Guerra Mundial e obrigou os alemães a assinar o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, alguém disse que foi a humilhação da Alemanha, né? Olha só os pontos do Tratado de Versalhes. Entregar de novo a Alsácia-Lorena para a França, né? Que era aquela região que eu falei para vocês, rica em minérios, diminuir suas forças militares, na verdade, acabar com o exército, não ter forças armadas, proibir força aérea, não tem aeronáutica, não tem avião, não pode ter isso aí na Alemanha. Entregar, né, a Entente é a Aliança dos Vencedores, né? Os navios de grande porte, inclusive os mercantis, né? Não pode, eles não iam mais ameaçar os ingleses, por exemplo, na questão da colonização lá da Ásia, onde eles tinham grandes navios para carregar mercadoria, então acabou isso aí. Locomotivas, que os alemães tinham construído estradas de ferro aí, por exemplo, a Berlim-Bagdá ligava diretamente a cidade de Berlim, a capital da Alemanha, até Bagdá, que era a capital do Iraque, né? Então aí o pessoal estava começando a explorar o petróleo e os alemães anteviram essa questão do petróleo como um grande locomotiva do século XX. Então, eles já estavam se preparando para levar petróleo para a Europa, né? E gado muito foi entregue, então, para os outros países europeus. E pagar uma indenização de mais ou menos 30 bilhões de dólares, né? Então, foi uma humilhação realmente o Tratado de Versalhes. A Alemanha vai entrar numa grande crise e, para pagar essas dívidas, eles vão fazer o povo sofrer um bocado, né? E aí o povo vai ficar com ódio, né? É tipo aquele negócio ali, o cara está trabalhando ali, dando duro e não está ganhando quase nada, porque a maioria dos frutos do trabalho o governo está ficando para pagar essas dívidas de guerra. E aí o alemão fica com aquele sentimento dentro de si. Eu vou matar esses franceses, né? Nós vamos nos vingar desses ingleses. Então, era aquele sentimento de que revanche mesmo. Foi realmente... Aí é onde vai entrar o Hitler depois, que nós vamos falar sobre como o Hitler consegue convencer os alemães a ficar do lado dele com as loucuras dele lá, né? Porque o povo estava cheio de ódio. Aí o Hitler disse assim, eu vou resolver os problemas de vocês, né? E resolveu. Só que ele era meio maluquete da cabeça aí. Bom, houve alguns desmembramentos também, outra consequência da Primeira Guerra Mundial. Impérios como o Império Austro-Húngaro se acabou, virou Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia e Áustria. E o Império Turco-Otomano também acabou, gerando a Turquia e um monte de outros países que ficaram sob a influência dela no Oriente Médio, influência dos ingleses, dos franceses e outros países aí também ficaram influenciando nesse império que antes era o Império Turco-Otomano. O fim da hegemonia europeia, a transferência do eixo econômico da Europa para os Estados Unidos, foi uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai se tornar, então, a grande potência mundial do século XX. E outra consequência muito triste, né? São 10 milhões de mortos
20 milhões de feridos, uma coisa realmente assustadora, porque a guerra ainda era muito rudimentar e as pessoas, então, aí agiram com muita violência mesmo. Tá? Então, essas são as consequências da Primeira Guerra Mundial. Na próxima aula, nós vamos falar de Revolução Russa. Eu espero que vocês tenham aí aprendido muito e tem muito material aí nas redes sociais, na internet e em outras fontes sobre Primeira Guerra Mundial. Tem muito documentário, muita coisa boa. Então, cuidado com fontes aí duvidosas, mas no geral tem muita coisa boa para você ver. Quem gosta desse negócio tem muita coisa bacana para você observar aí sobre a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Um abraço a todos, até mais e